É ele, gente. É ele. É o homem. Caps Lock Araújo. Nossa, tá muito baixo, peraí. É quarta-feira e é Capsvania. Oh yeah! E ninguém fala sobre o Castlevania Bloodlines. Capsvania. Ah, o Bloodlines é o do Mega Drive, né? É o do Sega Genesis. Eu já joguei ele, mas na época que eu joguei eu não me interessei por ele. Não sei se agora me interessaria. Celebração do universo dos Metroidvanias feitas por alguém que Hollow não Knight muito cresceu bom, jogando recomendo eles. bastante. Eu, o Araújo, canal Você? Capslock. Olha, eu sigo reviews e o universo dos games há muito tempo. Eu já Aham. estou bem acostumado com um padrão de review e análise de jogos no Brasil. Porque aqui você tem o super fã que ama tudo, ou o cara que apenas copia a opinião dos outros para tentar surfar na fama da nostalgia e falar do jogo popular. É o normal, infelizmente. É, o padrão. infelizmente. Raramente você encontra alguém que genuinamente quer conversar sobre a experiência de um jogo. Mas mesmo assim, ainda assim, ninguém fala sobre Castlevania Bloodlines. Eu digo, todo quê? mundo que diz que conhece o jogo elogia ele. E é o grande Castlevania da SEGA. Sim, eu sinceramente não gosto tanto dos Classicvanias, né? A parada dos Castlevanias lineares, de fases e tal. Eu não gosto tanto deles, eu prefiro bem mais os Metroidvanias em si. Mas eu não sei dizer se isso é um ruim mesmo, se ele é ruim mesmo, porque faz muitos anos que eu joguei ele. Mega Drive, no ápice da franquia. Não é importante a qualidade do jogo como jogo. O que é importante é que tem um Sega Genesis com um cartucho escrito Castlevania nele. Isso É que eu lembro também que tem vários personagens, tem os 3 personagens pra se jogar nesse jogo, não tinha? automaticamente Acho que tinha. significa que alguém gostou dele há 30 anos atrás, o que automaticamente significa que ele é um bom jogo. Certo? 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 Ok, certo. Então, se juntando as coisas às quais eu não cresci, eu lembro literalmente toda a minha experiência de vida com o Sega Genesis. Uma vez, em 1991, quando eu Velho. morava em Alcântara, no Rio de Janeiro, eu e meus amigos alugamos um Sega Genesis da locadora por um fim de Sim. semana. E nós jogamos Quackshot, Donald Duck e Street Fighter 2. Ele falou isso no Acusando Golpe. A memória dele é um absurdo de incrível, cara. O cara lembra de tudo. Então, questões de memória não vai faltar com o Araújo Caps Lock. E pronto, essa é literalmente toda a minha experiência de vida com o Mega Drive. Então, muito da biblioteca do console eu só conhecia através de amigos ou revistas. Sim. Então, pra mim, Castlevania Bloodlines sempre foi o outro Castlevania. E que àquela altura do campeonato, pra mim, já não era importante, pois eu já tinha jogado Super Castlevania 4 e até mesmo Castlevania Chronicles no PlayStation 1. E, aliás, é muito inferior a Bloodlines. Mas não Caraca. importa, naquela época nós vivíamos na bolha e tinha como mantra em nossas almas aquela frase que deixa todo fã de Castlevania furioso. Castlevania começa em Symphony of the Night. Claro, não é verdade. E eu acredito nisso hoje em dia. Mas nos anos 90, não era incomum achar gente que pensava assim. Sério, tente mandar essa frase nos grupos de Facebook e WhatsApp. Aliás, deixa eu fazer a sua vida mais fácil. É porque o pessoal tem esse. É porque, querendo ou não, Metroidvania estourou a parada de Castlevania. Lançaram bons Classicvanias depois, mas o Metroidvania realmente eu acho que estourou bastante também. Não sei se mais do que os Classicvanias, mas bastante. Pedindo pro nosso querido editor colocar um gameplay de Castlevania Symphony of the Night, enquanto eu dou a você um trecho limpo de áudio que você pode clipar e espalhar por aí dizendo que eu disse isso. Então, Tá. tudo pronto? Lá vai. Lá. E é por isso que eu sempre digo: Castlevania começa com Symphony of the Night. E isso é um fato. Pronto, de volta pro review de Castlevania Bloodlines. Lançado originalmente em 1994, o Mega Drive Pior que conseguiu... ele sempre fala isso, e é por isso que eu digo. Ele sempre fala assim, então é muito difícil saber se ele tá falando. Se alguém clipar isso e botar, é muito difícil saber se ele tá começando a falar aí mesmo você tá na ironia. O primeiro e único Castlevania. E mesmo pra época, ele é bem diferente de tudo que veio antes e até mesmo depois. Nessa época, o ápice, o mais avançado e mais belo, com o melhor gameplay de todos os Castlevanias disponíveis,
era o 4, no Super Na moral? Nintendo, e já estava no mercado há alguns anos, e com Nossa, eu não gosto Chronicles tanto. falhando em... Eu compartilhei a minha opinião do que é Super Castlevania 4 com o Gema Please, cara. Eu não gosto dos designs do Super Castlevania 4. É tudo muito. Como é que é? Eu não sei como é que é a palavra em português. É blending. É tudo muito misturado. Você vê aqui, ó. Vou botar na gameplay aqui, ó. Olha isso, mano. É tudo muito marrom nessas fases aí. É tudo muito marrom. Você não consegue ler direito o que tá escrito ali em cima do verde. Caraca, no amarelo também, então se ferrou. O próprio Belmont ali, que eu esqueci o nome desse aí. Eu acho que é o Simon, não sei. Ele tá todo meio que camuflado no negócio ali. Difícil. Isso atrapalha bastante a gameplay em si. Eu não gosto muito dos designs do Super Castlevania 4, cara. E mais belo, com o melhor gameplay de todos os Castlevanias disponíveis, era o 4, no Super Nintendo, e já estava no mercado há alguns anos. E com Chronicles falhando em impressionar, Bloodlines tinha um rival direto no mercado. Mas onde Super Castlevania 4 perdia os caminhos secundários e foco narrativo de Castlevania 3, Bloodlines, por outro lado, trouxe a história pra frente, com a história de Elizabeth Bathory tentando ressuscitar o seu tio, o Conde Drácula. Só aí o jogo já se diferencia de todo o restante da franquia, dedicando seu foco a não apenas variar o antagonista, como expandir o lore do universo de Castlevania até aquele ponto. Outra grande diferença é que desta vez você tem personagens para escolher: John Morris e Eric Lucard. Nada de família Belmont aqui. Castlevania Bloodlines realmente abraçou a ideia de ser seu próprio jogo com suas próprias ideias. E, pessoalmente, eu respeito isso. Não que as decisões tenham dado certo ou sido boas, mas eu prefiro muito mais um jogo que arrisca tentar coisas novas do que apenas reciclar o mesmo conteúdo eternamente. Que, aliás, foi um dos grandes defeitos e falhas de Castlevania Chronicles do PlayStation 1. Sua missão é perseguir Elizabeth por toda a Europa, tentando impedi-la de ressuscitar Drácula, o que é mais uma diferença. Ao invés de precisar inventar uma desculpa do porquê o castelo do Drácula parece o parque do Beto Carreiro, onde cada área tem uma decoração diferente, aqui é um motivo para cada fase ser única. Você escolhe qual herói usar logo no início da aventura, mas não pode mudar de herói enquanto joga, o que, sinceramente, eu vejo como uma falha. Teria sido muito mais interessante se a cada início de fase você pudesse escolher um dos dois heróis, e talvez cada fase tivesse algo que só um deles pudesse fazer, um chefão fosse mais fácil se você escolher o herói correto para aquela fase. Mas bem, a única real diferença é que cada um dos heróis pode usar habilidades únicas de movimento para se deslocar por alguns atalhos ocasionais que o outro não consegue. John Morris usa o chicote Vampire Killer, que pode receber upgrades e usar subarmas, incluindo versões especiais de subarmas. Ele é literalmente um Belmont, exceto que sem o nome de Belmont. Mas o outro personagem, ele tem uma lança gigante e a coisa é diferente. Então aqui é claro que eu vou jogar com ele. Lucard também pode utilizar subarmas, mas não a versão especial delas. E a sua lança, ela vem diretamente de Alucard. Mas a principal diferença aqui é que John pode atacar na diagonal pulando, mas não pra cima. E Lucard pode atacar diretamente pra cima, além de usar um movimento especial para soltar mais alto com lança, enquanto acumula alguns frames de invencibilidade, o que é objetivamente excepcional em várias partes do jogo e alguns chefões, incluindo o último. Eu genuinamente gosto do fato de que ambos os personagens controlam de formas significativamente diferentes um do outro, embora o controle aqui seja mais duro e restritivo do que os de Super Castlevania 4. Mas tem algo que Bloodlines faz melhor do que a sua contraparte no Super Nintendo, curiosamente, é a violência. Zumbis se rasgam ao meio, cachorros gigantes explodem, sangue voa dos inimigos. Pode parecer bobagem hoje em dia, mas pro meio dos anos 90, isso era o que um Castlevania hardcore teria de ser. Esse é o tipo de guerra de console wars que existia na época. Um pirralho brigando sobre o fato de que o Super Castlevania 4 controla melhor, enquanto o outro pirralho diz que Castlevania Bloodlines dele é mais maduro e hardcore porque tem mais sangue. Crianças, elas eram estúpidas nos anos 90, igualzinho a hoje em dia. Mas hey, não se preocupe, a antiga censura puritana dos anos 90 estava ainda a pleno vapor. Mas a versão europeia do jogo, Castlevania The New Generation, tinha a violência e sangue significativamente diminuída, embora pessoalmente eu não possa falar muitos detalhes a respeito porque esta é uma versão que eu nunca joguei. Visualmente, Bloodlines é muito agradável e interessante. O jogo faz uso da sua criatividade e das tecnologias da época, incluindo o fato de que o jogo saiu 3 anos depois de Super Castlevania 4, para usar alguns efeitos bem avançados. Peças grandes do cenário se quebram, gigantescas pontes de ossos se desfazem, torres balançam em tempo real, e plataformas voam no ar enquanto giram ao redor de torres. Tudo é visualmente muito intenso e realmente passa um clima de ação, aventura e tensão. Até mesmo a última fase tem uma sessão inteira de cabeça para baixo, apenas porque a equipe por trás do jogo realmente achou que seria uma ideia excelente
excelente, fazer você odiar essa parte do jogo. É incrível! Onde a música não é particularmente impressionante, eu devo dizer que os chefões são aqui o grande destaque. Os monstros, em geral, são tudo que você já esperava de um Castlevania. Mas os chefões são onde Bloodlines tem a real chance de te impressionar. Os chefões, eles são grandes, coloridos, visualmente únicos. E a vasta maioria deles usa e abusa de efeitos pseudo 3D e Mode 7. Como esse monstro absolutamente estúpido, feito de engrenagens que você enfrenta 2 vezes durante o jogo, e alguns outros. O Gárgula, no topo da torre, usa e abusa de efeitos visuais intensos, e às vezes chega a ter um pouco demais, honestamente. Até mesmo a clássica batalha contra a morte chega a ser uma zona com todo o minigame de cartas misturado no meio, apenas para mostrar como o Mega Drive era capaz de jogar partículas e efeitos rápidos na sua cara. Curiosamente, no entanto, os chefões, eles são, em sua grande maioria, fáceis. Com o Lacard e seu ataque pra cima com a lança, ainda mais. Eu morri muitas vezes jogando esses jogos, o que honestamente é o esperado. Mas ainda assim, Castlevania Bloodlines é bem mais fácil que a maioria. Até mesmo o último chefão, Elizabeth, que tem ataques super previsíveis e fáceis de desviar. Mas mesmo depois de derrotar Elizabeth, você ainda tem que enfrentar o Conde Drácula, que ressuscita de qualquer jeito, indiferente do que você tentou fazer para impedir ou não. Teoricamente, derrotar Elizabeth não impediu ele de ressuscitar. E aí sim, como em Castlevania 1, você quer atingir ele na cabeça, senão ele não toma dano. Mas as suas primeiras fases, ele é super fácil. Você pode até usar a lança para destruir as bolas de fogo dele. Mas quando Drácula se transforma no espírito da morte, ou seja lá o que raios ele é agora, de novo, ele não é difícil. A única real dificuldade é apenas tentar entender o padrão de seus ataques usando apenas a vida que restou da batalha anterior. E mais uma vez, a lança de Lacard facilita as coisas. A verdadeira sacanagem aqui é ter de derrotar Drácula em 3 fases consecutivas usando apenas uma barra de vida. E a sua versão final ainda tem um fundo de tela tremendo o tempo todo, que é genuinamente uma distração frustrante. Mas se você apenas spamar o super pulo de Lacard no ritmo certo, você se torna quase imortal na luta. Então, de novo, é um combate mais frustrante do que genuinamente desafiador. Parece que eles realmente tentaram aumentar a dificuldade do jogo apenas forçando você a sobreviver uma onda contínua. E às vezes, parecendo interminável, de fases de chefões que, se você o perder, é obrigado a repetir do começo. E esse desafio, ele não é nem um pouco agradável, e você não sente a satisfação de vitória que os outros Castlevania lhe dão quando você finalmente mata o Drácula ou qualquer chefão. Quando o negócio fica muito fácil, acaba perdendo a graça de tipo, caraca, eu consegui vencer! Eu consegui! Bom, você sente alívio, porque você sobreviveu à tempestade de bosta que o jogo derrubou em você na reta final. Também aqui existe um final estendido, que eu pessoalmente não consegui na minha vez jogando. Você tem que zerar o jogo no modo Expert. E eu, honestamente, eu não recomendo o esforço. O jogo já é frustrante o bastante por conta própria. Mas graças à maravilhosa função de Save States da Anniversary Collection, é apenas uma questão de perseverança. Pois esse é um jogo com continues. E se você perder todos eles, você volta do começo. E pau no cu de qualquer um que acha que é divertido zerar esse jogo no Expert desse jeito apenas para ver uma cutscene parcialmente mais longa. Pra todo mundo que fala, não, você tem que zerar o jogo como um jogador de verdade. Você tem que jogar o jogo. Se você vai jogar o jogo no difícil, você tem que jogar com as vidas extras. Você tem que jogar sem save states. Você tem que jogar de vai se ferrar. Você vai te ferrar. Mas que tu vai te ferrar, na moral, porque a minha ideia com jogos é o quê? Se o jogo deixa de ser divertido, você tem total liberdade para dar cheats o quanto você quiser. Um jogo é feito para ser divertido. Quando ele chega a ser frustrante, não o desafio, é diferente. É diferente de um jogo ser desafiante. O jogo ser chato, um jogo ficar frustrante de você jogar. Igual, por exemplo, Dark Souls. Dark Souls é um ótimo exemplo de jogo desafiante. É um jogo que você desafia, você tem vontade de, eu vou vencer isso, eu consigo vencer isso. Mas quando você está no movimento repetitivo, morre, e você tá tipo, cara, eu não vou conseguir passar isso, por que eu ainda tô tentando esse negócio? Você está achando o jogo chato, e isso já perde completamente o sentido. Você tem o total direito de dar cheats e ver se passar essa parte. Pra quem reclamar aí, ó, vou te dar um soco no meio da tua cara. Pelo menos o jogo tem um sistema de continuous com passwords, o que de fato é muito bem-vindo. No final das contas, Castlevania Bloodlines, ele não é um jogo ruim, não mesmo. Mas eu sinto falta de uma conversa honesta sobre jogos como esse. O Castlevania, bem, ele foi criado... E a parada do... Perdão, Araújo. A parada do continue, até o mestre Alucard já falou isso também.
Os continues são uma mecânica feita por jogos antigos, jogos de fliperama, para fazer você gastar mais dinheiro. Não é uma mecânica boa em jogos. Ele é uma mecânica feita para fazer você gastar dinheiro. Você já viu jogos antigos, principalmente arcade e tal, que tem lá, insira uma moeda para ganhar mais continues. Qual que é o sentido de você... Putz, principalmente em jogos, tipo assim, por exemplo, em jogos tipo esse aí, que se você perder todos os continues, você volta do começo, é uma coisa do jogo. Agora, aqueles jogos que você tem 9 vidas, você perde as 9 vidas e você volta pro começo da fase, não tem o menor sentido de você ter o continue, cara. Não tem o mínimo sentido de você ter o sistema de continues. Não é um sistema bom. Continues não é um sistema bom. Ainda bem que saiu isso dos jogos desse troço. Para isso também, eu gosto de falar Quem defender isso já chega de insultar os inscritos hoje. sobre jogos e gosto de conhecer coisas novas e experimentar novas coisas. E o mundo de Castlevania e outros Metroidvanias, ele é uma experiência ainda nova para mim. Eu não tenho o apego cego da nostalgia da juventude, mas ao mesmo tempo eu tenho a experiência de ter vivido a época em que esses jogos eram novidades e eram famosos. E contextualizar eles no tempo assim, para mim, isso tem me ensinado muito. Castlevania Bloodlines é visualmente mais atraente que Super Castlevania 4, mas controla pior. A dificuldade alterna entre fácil demais e frustrantemente difícil. Muito da diversão, ela se perde no final, embora o começo tenha muito charme e apelo. Por isso mesmo, Castlevania Bloodlines recebe a nota de 3, Rick Editor fazendo dancinha de uma potencial 5, com uma condecoração especial no formato de uma foto do animal favorito do editor deste vídeo. Põe na tela, editor! E mais uma vez, muito obrigado a você por continuar apoiando a jornada do Capsvania. O feedback de vocês, ele é muito importante. Então, nos ajude, deixando um like ou se inscrevendo no canal. E claro, você pode sugerir outros jogos nos comentários abaixo também. O meu nome é Araújo. Esse é o Capsvania no canal Caps Lock. E eu vejo você aqui na próxima quarta. Meu Deus, quantos apoiadores, cara. Eu ia falar um negócio que é... Galera, curiosidades de Araújo Caps Lock. Todas as thumbs dele tem um desenho dele sem barba, porque ele encomendou todos esses desenhos quando ele ainda não tinha barba. E ele pensou, putz, Guilherme, eu vou comprar mais desenhos com barba? Não! Aí ele usa os desenhos sem barba mesmo. Enfim, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Araújo Caps Lock, que está aparecendo aqui do lado, né? E lembra o que eu falei no vídeo no início da semana. Lembra o que eu falei. Não assista reacts antes de assistir o vídeo original. Eu vou te dar um murro no meio da tua cara. Adeus.